Preste muita atenção nisso. O universo existente observável possui cerca de 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia contendo mais estrelas do que grãos de areia no planeta Terra. E sabemos pela ciência que a nossa galáxia onde vivemos é somente uma, localizada na imensidão do espaço cósmico. A grande questão é, será que Deus criou toda essa imensidão do cosmos, com trilhões de planetas, para que a vida exista somente no planeta Terra? A resposta é um sonoro não. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve na Terra, afirmou que na casa do Pai existem inúmeras moradas. E eu te pergunto, onde é a casa de Deus? As Sagradas Escrituras respondem esta questão de uma maneira simples, para que possamos compreender. No livro de Isaías 66, verso 1, Deus diz da seguinte forma: O céu é o meu trono, a terra o estrado onde descanso os meus pés. Que tipo de casa poderias edificar para mim? E onde conseguirias construir um lugar para que eu pudesse morar? Com isto, observamos que Deus é muito maior do que pensamos, pois Ele, de forma alguma, habita em templos feitos por mãos humanas. O livro A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como o médium Chico Xavier, lançado no ano de 1938, conta uma história muito intrigante sobre a origem de diversas raças de pessoas existentes, ou que passaram sobre o planeta Terra. A obra foi psicografada por um espírito chamado Emmanuel e diz coisas impressionantes sobre o motivo de estarmos vivendo aqui neste planeta. E aborda toda a questão de vida fora da Terra e, consequentemente, a origem dos extraterrestres. O livro menciona que a essência de todos os seres vivos é puramente espírito. E no mundo espiritual existe uma comunidade de espíritos puros, angelicais e perfeitos que estão a cabo de toda a vida existente, criada por Deus. Este criou diversos mundos habitáveis e inúmeras dimensões da realidade. E por conta disto, uma intrigante afirmação foi dita pelos espíritos, de que todos os planetas, globos que se movem no espaço, são habitados. E com isto, o homem terreno estaria muito longe em acreditar que seríamos os primeiros em inteligência, bondade e perfeição. Pois Deus é muito maior do que pensamos. Sua grandeza e glória é algo que está além da compreensão humana. E por conta disto, muitos falham em compreender a magnitude e grandeza do Criador, acreditando que a vida só existe no planeta Terra. Para entendermos o contexto da história relatada no livro A Caminho da Luz, temos que compreender cientificamente que na imensidão do cosmos existe uma constelação chamada de Cocheiro. Esta também é chamada de constelação de Auriga, constelação de Cabra e principalmente constelação de Capela, por ter uma estrela que brilha mais que as outras. E por conta disso, esta é chamada de a estrela alfa. Ela é visível a olho nu somente no hemisfério norte. A grande questão é que o espírito Emmanuel relatou que no início da vida humana no planeta Terra, vieram 4 raças oriundas de Capela ao nosso planeta. Estes povos eram intelectualmente muito avançados, porém eram moralmente falhos na questão evolutiva como espíritos. Seu planeta estava passando por uma transição planetária, muito semelhante à que estamos vivendo hoje no planeta Terra. Estes povos estavam atrapalhando outros espíritos mais evoluídos que estavam crescendo evolutivamente em Capela. E por conta dessa transição planetária, houve então um exílio em massa dessas civilizações reprovadas moralmente. E com isso, esses espíritos começaram a migrar à Terra, encarnando-se como humanos. Vale lembrar que em nosso planeta já haviam seres humanos, da raça de Adão. Porém, esses espíritos que vieram de Capela, estes eram chamados de filhos de Deus. E é por conta disto que estaria escrito na Bíblia, em Gênesis 6, verso 2, que os filhos de Deus haviam ficado com as mulheres formosas no início da criação, ocasionando assim diversos problemas relatados nos antigos escritos bíblicos, tal como no livro de Enoque, que fala sobre o surgimento de gigantes, a sabedoria das ciências ocultas e todo o tipo de impureza moral em nosso planeta. Esses espíritos teriam vindo ao nosso planeta a fim de aprender evolutivamente, pois de fato a Terra é um planeta escola. E segundo a doutrina espírita, como tantas outras doutrinas existentes no planeta, enquanto o espírito não aprender a melhorar
como espírito mais avançado, estes então estariam passando por diversas etapas de reencarnação na Terra para a sua evolução espiritual. Segundo o livro, os espíritos que vieram ao planeta Terra deram origem a várias raças de civilizações em nosso planeta. A primeira foi a raça ariana, um povo chamado indo-europeu, provavelmente originário da Ásia Central, por volta de 1800 anos antes de Cristo. Começaram a migrar para o sul e para o oeste. Assim chegaram à Europa e a territórios que hoje são parte do Afeganistão, do norte da Índia e do Irã. Estes eram brancos caucasianos, porém com a mistura genética com outros povos acabaram diferenciando-se em sua aparência. O nome Irã significa terra dos arianos, conforme falado pelos persas. A segunda raça mencionada foi o surgimento da raça indiana que temos atualmente. Estes até hoje acreditam em vários deuses, e no início de sua civilização, descrita nos antigos escritos do Bhagavad Gita, estes tinham contatos com seres extraterrestres que se utilizavam de tecnologias descritas como Vimanas. Muitos desses seres extraterrestres foram considerados deuses por fazerem coisas impossíveis à raça humana. A terceira raça foi do povo hebreu. Estes teriam se originado na região de Ur, na Caldeia, região localizada na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. O povo hebreu foram os que guardaram resquícios de um mundo melhor, onde viviam lá em Capela, e trouxeram alguns desses conhecimentos ao planeta Terra. Estes foram os que mais perceberam a mudança de um mundo perdido do qual viviam. Digamos que quase passaram no teste lá em Capela, porém faltava alguma coisa a ser compreendida. A quarta raça que veio ao nosso planeta foi a raça egípcia. Estes vieram ao nosso planeta ainda com resquícios de ciência que tinham em Capela. Estes então efetuaram inúmeras construções e grandes feitos quando se instalaram em nosso planeta. Além de tecnologias, eles possuíam muitas capacidades mentais, que ao longo do tempo acabaram se perdendo devido a estarem no estado denso da matéria física. Os egípcios que temos hoje não são os mesmos daqueles tempos, pois segundo o livro, estes conseguiram cumprir sua missão na Terra e retornaram às estrelas, seu local de origem. Segundo o livro, os egípcios não eram uma raça ruim como muitos imaginam. Eram extremamente organizados e sociáveis. Por conta de terem cumprido sua missão na Terra, nunca se achou alguém que detivesse seus conhecimentos de arquitetura. E esta é a lacuna sobre a construção das grandes pirâmides. Quando analisamos todas essas premissas da história dos exilados de Capela, então nos perguntamos: será que nesta fase de transição planetária que estamos a vivenciar, semelhante à que ocorreu em Capela, possa haver mais exílios para outras dimensões ou planetas de nossas galáxias? Será que estamos sendo testados para que assim possamos estar aptos a prosseguir no próximo nível espiritual? A resposta é um sonoro sim. Jesus Cristo, quando esteve na Terra, deixou claro que as nossas ações interferem definitivamente a nossa jornada como espírito. Ele fez questão de nos mostrar que existem outros mundos além deste. Para alguns o paraíso e para outros o inferno, ou o chamado umbral. Jesus Cristo também fez questão de dizer que ele não era deste mundo. Agora cabe a você decidir para onde quer ir. Uai, seu app de vídeos curtos.